Você sabe o que é resolução de tela, proporção de tela e taxa de quadros por segundo? Entender todos esses conceitos é muito importante, não apenas para criadores de conteúdo, como também para as pessoas em geral. Porque, de alguma forma, todos os dias, a maioria das pessoas estão criando e postando algum tipo de conteúdo nas redes sociais. Quem já não viu uma foto com algum texto cortado, faltando alguma informação, ou um vídeo onde uma pessoa bate um papo com a outra e de um lado você vê uma pessoa e do outro lado você vê ali parte do rosto ou apenas a parte de uma mão? Nesses casos, muito provavelmente a pessoa não teve tempo ou não quis fazer os ajustes necessários para se adequar àquela plataforma em questão, ou sequer a pessoa realmente entende esses conceitos e acaba postando o conteúdo tal como ele foi produzido. E como as mídias sociais, as redes sociais trabalham com resoluções e proporções diferentes, entender esses conceitos é muito importante para que, na hora de você fazer a sua postagem, você consiga escolher o formato e a resolução correta para o seu conteúdo. Eu sei que nem sempre é possível fazer os ajustes necessários para cada plataforma, mas entender esses conceitos é importante, ou no mínimo nós vamos aprender alguma coisa aqui juntos. Eu criei uma série com 3 vídeos respondendo essas 3 questões aqui no canal. Nesse primeiro vídeo nós falaremos da resolução, no segundo nós explicaremos a proporção e no terceiro nós explicaremos a taxa de quadro. Se você já gostou da ideia do conteúdo, eu te convido a se inscrever aqui no canal, deixar um like aqui nesse vídeo para fortalecer o trabalho que a gente está fazendo. Compartilhe esse vídeo aí também nas suas redes sociais com seus amigos para dar aquela força aqui para o nosso trabalho e ativa o sininho para você receber os próximos vídeos que vão responder exatamente os outros 2 tópicos. Dito isso, vamos lá para o nosso primeiro vídeo falar sobre a resolução. Para entendermos a resolução, não basta a gente dizer que a resolução de tela é definida pela maior quantidade de pixels presente em uma tela, porque isso fica muito vago, muito abstrato e a maioria das pessoas não vai entender. Essa é a definição comum, é o conceito, mas vamos entender isso aqui na prática. Para entendermos melhor a resolução, nós precisamos primeiro entender como as telas funcionam. E fique tranquilo que eu não vou aqui dar uma aula completa de eletrônica e voltar lá na década de 1920, quando as telas foram inventadas, porque isso não é necessário. Primeiro só vamos entender como as telas funcionam e aí a gente consegue entender melhor como que funciona a resolução. Outra informação importante antes da gente prosseguir é que existem diversos aspectos, formatos, resoluções e proporções de telas diferentes aí no mercado. Quando tratarmos de telas aqui neste vídeo, vamos levar em consideração a tela da televisão, a tela do seu computador e do seu monitor e no máximo a tela do smartphone para que a gente não extrapole muito esses conceitos. E como a tela funciona? Para isso, vamos pegar como exemplo essa imagem. As telas são constituídas de pontos luminosos que são chamados de pixel. Cada pixel tem aqui essas 3 barrinhas de cores que são chamadas de RGB. É a sigla do inglês para Red, Green and Blue, ou vermelho, verde e azul. Os pixels são realmente quadrados na maioria das telas. E a construção das telas ela é feita um pixel após o outro até formar uma linha horizontal. Formada uma linha horizontal, coloca-se outra linha sobre a linha de baixo e outra linha sobre a linha de baixo até formarmos as linhas verticais. Geralmente em uma tela a gente vai ter uma maior quantidade de pixel na linha horizontal por uma menor quantidade de pixel na linha vertical. E isso aí já está relacionado com uma proporção, mas por hora vamos nos ater à resolução. Voltando aqui ao nosso exemplo, nessa tela nós temos uma tela de 3 pixels por 3 pixels. Então nós teríamos um total de 9 pixels nesta tela. Olhando assim, a gente acha que uma tela não é constituída
apenas dessas 3 cores que são chamadas as cores primárias, mas na verdade elas são. O que acontece é que dentro das telas existem outras tecnologias que fazem um controle, fazendo o cérebro humano entender as imagens. Olhando nesta outra imagem, como um todo, a gente já consegue ver ali uma espécie de acinzentado meio voltado para o branco. Se olharmos mais de perto, podemos ver que aqui tem apenas o famoso RGB, ou vermelho, verde e azul. Porém, quando colocado mais de longe, a gente já começa a perceber ali uma espécie de branco aparecendo. Pegando essa outra imagem aqui como exemplo, nós podemos ver perfeitamente aqui a parte do rosto de uma pessoa. E nas partes mais externas, nós conseguimos ver aqui a coloração, que seria da pele da pessoa. Nessa parte aqui mais próxima do olho, nós podemos ver o que seria o cílio da pessoa. E aqui dentro do globo ocular, observe que aqui fora da íris, do lado esquerdo e também do lado direito, a gente já consegue ver mais ou menos ali uma parte do branco do olho da pessoa. Aqui nós teríamos uma íris, que seria um olho meio azulado, um olho azul, e aqui ao centro nós teríamos o que seria a pupila da pessoa. Porém, se a gente chegar perto, você vai ver que ali existe apenas os famosos RGB, o verde, o vermelho e o azul, como está na imagem lá anterior. O que aconteceu aqui na parte, por exemplo, do branco do olho da pessoa é que a intensidade de luz aqui é maior nesses pixels que estão compondo aqui a parte do olho da pessoa, assim como também do outro lado. Onde seria a íris da pessoa, você observa que na parte mais azulada, a parte vermelha dos pixels aqui, ela foi em alguns casos completamente apagadas, em outros ela está bem apagada, e nessa parte mais clara a gente consegue ver perfeitamente aqui o pixel completo com verde, vermelho e azul. Onde seria a pupila da pessoa, nós temos aqui uma parte completamente apagada, esse pixel está completamente apagado. E é assim que a tela funciona para você entender como as imagens são formadas. Quanto mais pixels na tela, maior será a resolução. Para isso, vamos tomar aqui como exemplo essas 3 imagens. Aqui você pode perceber que nós temos 3 pedacinhos de 3 telas com resoluções diferentes. Porém, o pedacinho é o mesmo tamanho para todas as resoluções. Aqui à esquerda, nós teríamos o que seria uma tela Full HD, ou o também chamado de 1920 por 1080p, e nós já vamos falar sobre isso. Nessa tela Full HD, nós teríamos aqui 4 pixels na linha horizontal por 4 pixels nas linhas verticais. Você já ouviu falar que o 4K ele é 4 vezes o Full HD? E na verdade ele realmente é. Aqui nessa imagem, que seria o Ultra HD, ou também conhecido como 4K, nós teríamos aqui 8 pixels na linha horizontal por 8 pixels na linha vertical. Por sua vez, o 8K ele seria 4 vezes o 4K e 8 vezes o Full HD. Então, nós teríamos 16 pixels nas linhas horizontais e 16 pixels nas linhas verticais. Lembrando que as imagens têm o mesmo tamanho, é o mesmo pedacinho de imagem. E observe que naquela imagem ali do 8K já fica meio complicado da gente distinguir, sem aproximar e sem olhar muito, os pixels ali, as partes do vermelho, do verde e azul. Aqui no 4K, como são menos pixels, a gente já consegue ver muito, e no Full HD a gente consegue ver perfeitamente. E isso é a resolução, ou seja, quanto maior a resolução, os pixels serão menores e a imagem terá uma definição maior. As resoluções podem ser definidas de 2 formas. Ou ela leva o nome da resolução como a maioria das pessoas conhece, por exemplo, o Full HD e o 4K e o 8K, e também, na maioria das vezes, principalmente o pessoal da tecnologia, trata pela menor quantidade de pixels da resolução. E como a gente entende isso? Por exemplo, em uma tela Full HD, nós vamos ter ali 1920 pixels nas linhas horizontais por 1080
pixels nas linhas verticais. Sendo assim, o Full HD também é conhecido por 1080p e é sempre acompanhado do P porque significa o número de pixels. E é assim que as resoluções são definidas. Outro exemplo, o 4K também é conhecido como 2160p, que é a menor resolução do 4K. Outra dúvida que fica é a gente saber se o 4K, por exemplo, é mesmo 4 vezes maior do que o Full HD e o 8K é mesmo o 4 vezes maior do que o 4K e 8 vezes maior do que o Full HD. E para a gente fazer isso, a gente só precisa multiplicar uma linha horizontal por a linha vertical daquela resolução e assim nós acharemos a quantidade de pixels presente em uma tela. O tamanho das resoluções. Nesta tela, nós podemos ver aqui este infográfico com resoluções que vão desde o SD até o 8K, que se encontra nessa parte escura aqui. E aqui nós temos uma resolução que está ali bem próximo da primeira resolução, que era das TVs antigas, que é um 720 pelo 480p. Esta resolução ela foi base para a criação do antigo DVD, que também é chamada de resolução SD. Nesse segundo quadrado aqui, nós vamos ter a resolução HD. Observe que ela é bem menor do que o Full HD, porém ela não é 4 vezes menor do que o Full HD, como o Full HD é 4 vezes menor do que o 4K. E nessa última aqui, nesse quadrado preto, ele estaria representando aqui o que seria o tamanho da resolução 8K. Então, o 8K abrange todas essas outras resoluções e observe o quanto a resolução HD é pequena se comparada ao 4K. É importante mencionar que as televisões antigas trabalhavam com uma resolução e uma proporção diferente daquilo que nós estamos acostumados hoje. A resolução das televisões antigas era de 640 pixels por 480 pixels, formando assim uma proporção de 3:4, que nós já vamos falar disso logo adiante. Hoje em dia, nós temos resoluções que vão muito além do 8K. Além disso, a primeira resolução implementada na TV digital no Brasil foi a resolução de 1280 por 720, que é também conhecida como High Definition ou HD, e ainda também conhecida como a resolução de 720p. Mais tarde, a TV aberta começou a fazer ali a distribuição, a difusão do sinal em Full HD, que permanece até hoje, que é a resolução de 1920 por 1080p. Existem diversos formatos de resolução, porém, ainda hoje, no ano de 2023, a maioria das telas estão ali com uma resolução entre o Full HD e o 4K. E assim, pessoal, a gente entende o que é a resolução de telas. Eu te convido a assistir os outros 2 vídeos que falam sobre a proporção de telas e a taxa de quadros por segundo. Eu agradeço por você ter ficado até aqui. O meu muito obrigado. Deixa um like nesse vídeo para fortalecer o trabalho. Se inscreve aí no canal se você ainda não for inscrito. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!